convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto, da primeira epístola de Pedro. A gente vai ficar nessa epístola aqui, ainda no capítulo 1, os versículos 13 a 21. Eu já vi aqui alguns visitantes. Hoje pela manhã nós tínhamos um número bem menor, de pessoas na nossa escola dominical do que a gente está acostumado a ter aqui. E agora no culto também. Esperamos que todos estejam bem, que você esteja na sua casa, mas que você esteja bem. E quero aqui só mencionar as pessoas que estou vendo aqui nos visitam. Vinícius e a namorada. Eu não sei, não me lembro o seu nome. Adália. Você participou do encontro de jovens? E me lembro, sim. Poxa, que bom, Adália, que você está de volta aqui. Seja muito bem-vinda novamente. O Alex está lá com os meninos, já são de casa. A Elane está com uma visita. Quem é a Elânia? Olá, Thalita. Seja muito bem-vinda. O Davi não veio? Pois é, traz o Davi também na próxima vez, Thalita. Tá bom? Seja muito bem-vinda. Deus abençoe. Eu já falei ali com o Maurílio, com a Sheila, os nossos irmãos. Maurílio, vocês pertencem a qual igreja? Metodista? Do Belvedere. São amigos da Ana Paula. Não é isso, Ana Paula? Sejam muito bem-vindos também, já falamos. E creio que os demais são os nossos queridos aqui de casa. Estamos todos em casa aqui hoje. Bom, primeira epístola de Pedro. Mantenha a sua Bíblia aberta, você que pode manter a sua Bíblia aberta. Eu vou aqui usar um recurso aqui, ver se dá para a gente ler um pouquinho deste texto aqui. Por isso eu pedi para você olhar aí na sua Bíblia, porque talvez essa letra fique pequena, mas na nossa transmissão eu espero que fique melhor. Mas é apenas para que seja um recurso aqui para quem não estiver com a Bíblia. Mas Pedro diz o seguinte, a partir do versículo 13 dessa primeira epístola dele. Por isso, e eu já quero deixar uma dica para você. Se ele fala por isso o quê? Essa seria talvez a primeira pergunta que a gente deveria fazer para este texto. Daquilo que Pedro vai dizer daqui por diante, nesses próximos versículos, por quê? Eu falo um pouquinho depois. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Essa é uma frase também muito interessante que vale a pena a gente marcar. Aqueles que gostam de fazer anotações do que Pedro está dizendo, que eles foram resgatados. Perceba que ele não fala de resgatados de pecado. Não está falando disso a princípio. Ele está falando que eles foram resgatados de um procedimento fútil, que eles herdaram dos pais. Essa é uma outra questão curiosa do nosso texto. Mas, ou seja, não foi por causa disso, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio deles tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Até aqui, e ainda com algumas marcas aí que você já tem deste texto. Perceba o seguinte, se você pegou logo no início, essa frase aqui, é a frase que eu quero compartilhar hoje aqui. Desafio, contraste e lógica. Pastor, o que isso tem a ver? Bom, isso tem a ver com a história da nossa salvação, e essas três coisas, a gente poderia chamar de três elementos, mas para ficar claro, para entender, são três coisas. Três coisas que estão aqui neste texto que a gente leu, e que vão nos ajudar um pouco nessa caminhada nossa. Lembrando o seguinte, a Bíblia, ela tem
dois métodos de ensinos básicos. Dois. Claro, existem outros menos utilizados, mas os principais são os seguintes. O primeiro método que a gente pode chamar é o método da repetição. Um dos métodos de ensino na Bíblia é a repetição. Tanto é que quando nós lemos a história bíblica, nós vemos lá no Antigo Testamento mesmo, as pessoas que escreveram os Salmos estavam recordando o que Deus tinha feito no passado. Vira e mexe, eles olham para o passado, e histórias como a história da travessia do Mar Vermelho, a saída do povo do Egito e tantas outras coisas precisam ser lembradas e repetidas. Ou seja, conte isso para os filhos. Conte isso novamente. Há um salmo que diz o seguinte: que o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então, ou seja, era para isso ser comum em Israel, e faz parte de questões culturais. Repetição, repetição, repetição. E nós que somos pais, nós sabemos bem como é que esse negócio funciona, e nós sabemos como os nossos pais fizeram com a gente. Os nossos pais ensinavam uma coisa e falavam 200 vezes. Eu achava que isso era coisa da minha mãe só. E depois, quando me tornei pai, eu aprendi que isso faz parte de um processo de ensino. Você ensina, você fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, daqui a pouco 30. E de vez em quando você pega um pai ou uma mãe dizendo o seguinte: mas quantas vezes eu vou ter que repetir isso para vocês? Ou então, lá em casa, né? Lá em casa, acho que lá em casa já ouviram isso, estão aqui na frente conversando os 3 aqui. Assim, eu não já falei sobre isso? Até quando eu vou ter que repetir? Não é? São coisas, repetição. E isso faz parte do processo de aprendizado. É um método de aprendizado. Repetição, presente na Bíblia. O segundo é justamente o método que a gente se apoderou aqui nesse mês aqui. O contar histórias. Contar história. Conte novamente. Histórias que são celebradas, que são transmitidas também, uma transmissão oral também contada de pai para filho. A Páscoa, por exemplo, é um grande exemplo disso. A Páscoa, quando eles recebem as instruções sobre como celebrar a Páscoa, alguém no texto diz assim, que talvez uma criança no futuro ia perguntar: pai, por que a gente tem que repetir isso todas as vezes? E aí, Deus dá ordem para os pais: porque nós éramos escravos no Egito e Deus nos tirou com mão forte, e por isso a gente faz desse jeito, é por isso que a gente come ervas amargas, é por isso que a gente faz toda essa celebração. Ou seja, a história ela é recontada, ela é transmitida de geração em geração, e isso é um método. E nós vemos um personagem no Novo Testamento, um especialista em histórias: Cristo. Jesus é um exímio contador de história. Quando alguém fazia uma pergunta capciosa com Jesus, geralmente Jesus contava uma historinha. Nós vemos isso lá no Bom Samaritano. Aquela historinha que o intérprete da lei vem conversar com ele, cheio das perguntas, querendo colocar Jesus à prova, e Jesus conta a historinha. Certa vez, um homem que vinha de Jerusalém caiu nas mãos de salteadores. Ou seja, Jesus é um exímio contador de histórias. Então são esses 2 métodos que nós vemos na Bíblia, que fazem parte aqui da nossa dinâmica. E aqui vem o que eu estou querendo abordar nesse mês inteiro aqui. Eu estou tentando juntar histórias bíblicas capazes de nos ajudar em tempos ruins. Giovanni, você acredita que esses sejam tempos ruins? Dependendo da perspectiva, dependendo de com quem você conversa, sim. Não é verdade? A gente escuta um monte de gente falando assim: a coisa não está fácil. Tem uma turma, né, do comércio, está fácil? São tempos ruins. Pessoal do hospital, hoje eu fui ao hospital às 4 da manhã para fazer um exame. E lá você, quando conversa com os profissionais, como é que estão as coisas? A coisa está difícil. Ou seja, são tempos ruins. E basta você abrir a conversa, qualquer conversa, a gente recebe uma avalanche de informações. Então a ideia, isso aqui
foi tratado na semana passada, o Deus que tudo pode, a história ou histórias bíblicas para tempos ruins. Na semana passada a gente conversou sobre a travessia do povo no Mar Vermelho e hoje eu quero mostrar uma outra história para vocês, com base neste texto. Mas aí, antes e primeiro de tudo, eu olhei esse adesivo aqui e falei, poxa, isso aqui é bem bacana. Deus está no controle e o seu tempo é perfeito. Deus está no controle e seu tempo é perfeito. E eu vou bater nessa tecla. Deus está no controle e seu tempo é perfeito. E pode ser que você que esteja aqui nessa noite precisava de ouvir só isso de novo. Deus está no controle e seu tempo é perfeito. Pode ser que você que esteja na sua casa só precisava de ouvir isso nessa noite. Deus está no controle e o seu tempo é perfeito. Mas mesmo assim, a gente pode ir em busca de alguns textos como este, para nos permitir avançar um pouquinho mais. E esta epístola que nós lemos, ela é especial no que diz respeito a problemas. Quando Pedro escreve a sua carta, o Vandinho estava fazendo um comentário comigo no início, falando assim, quando Pedro escreve isso, que carta maravilhosa, quanta sabedoria, não parece nem aquele Pedro. O Pedro que nega Jesus, o Pedro que corta a orelha do soldado, não parece o mesmo Pedro. E de fato, um Pedro que tinha sido passado pela peneira, tinha sido cirandado, tinha sido passado pelo fogo, tinha caído, e o Senhor já tinha preparado o seu retorno, a sua restauração, tinha caído. Como eu falei aqui na quinta-feira, no nosso estudo bíblico. Um Pedro restaurado, e aqui ele escreve para um grupo muito especial de pessoas. Cristãos, judeus cristãos, na sua maioria, convertidos, judeus convertidos ao cristianismo, perseguidos pelo Império Romano e que são espalhados por pelo menos 5 regiões da Ásia. Hoje, parte da Turquia. E por que eram tempos difíceis? Simples. A gente lê e ouve histórias hoje sobre o tratamento que existe, todo aquele ambiente ali, ainda hoje, quando alguém de uma outra religião entra e começa a viver naquelas terras lá, e o tratamento que se tem. Se hoje em dia acontece o que acontece, imagina nessas épocas. Perceba que o retrato quase que parece o mesmo. São cristãos que são perseguidos por gente que segue uma outra religião, que não permite de maneira alguma que alguém convertido ao cristianismo possa viver naquela região e ainda continuar falando de Jesus e abrindo mão de tudo aquilo que tinha ensinado. E aqui vem uma dica. Essa religiosidade engessada, morta, da qual Pedro combate, qual é uma parte dessa perseguição, é parte do procedimento fútil do qual Pedro fala na parte que lemos da carta. Quando Pedro fala, olha, para resgatar vocês do fútil procedimento que vocês herdaram dos pais de vocês. É parte da religião. Um monte de coisas inúteis que vocês fazem, que vocês herdaram dos pais de vocês, que não servem para nada. E Deus veio, através de Cristo, para resgatar vocês desse buraco. Então, Pedro escreve para essa gente, e Pedro diz o seguinte, em linhas gerais, continuem firmes, não voltem atrás, sejam firmes, inabaláveis. Em momento algum, Pedro promete que essa turma saia de lá, olha, fique tranquilo, o Senhor está preparando um exército de resgate aqui, vai tirar vocês daí, livrar vocês do inimigo e trazer vocês para a terra. Não tem isso. Pedro não promete disso. Pedro promete, olha, aguentem firme aí. Porque o que vai acontecer com vocês é que a fé de vocês será provada e será fortalecida em meio de tudo isso. Bom, apenas para sintonizar você que não veio na semana passada, eu proponho algumas reflexões aqui. Primeiro, recapitulando, a gente não tem a menor ideia do que Deus está fazendo agora na minha e na sua vida. A menor ideia do que Deus está fazendo no nosso momento de vida. Por quê? E a gente tem um monte de porquês. Por que Deus? Por que está acontecendo isso comigo? Por que as minhas escolhas me levaram até aqui? Onde foi que eu errei? Por quê? Nós não temos a menor ideia do que Deus esteja fazendo
em nós, a partir de nós e por causa de nós. A segunda reflexão, nós jamais podemos perder de vista de que adversidades, problemas, obstáculos fazem parte da vida humana. E aqui a gente coloca nesse pacote aqui as enfermidades. Hoje eu estava conversando com uma irmã aqui na igreja, e a gente estava falando de uma enfermidade, e aí, falando de exames, né? Parece que esse negócio, quando você começa a falar de enfermidade, de exame, basta você falar, você tem sempre uma história para falar, ou então alguém tem para contar. E essa pessoa estava contando para mim alguma coisa sobre os exames, e eu falei assim, deixa eu falar também dos meus. Eu falei assim, olha, na minha família nós temos um histórico de câncer. Meu pai operou, fez tratamento, minha mãe. Se acontecer na família, algum dos 3 irmãos, algum absurdo disso? Não. Nenhum absurdo. Faz parte de uma questão de DNA, de formação, um monte de coisa, ou seja, são inerentes à vida humana. Quando a gente está numa cidade como Volta Redonda, e para quem veio de fora, como eu e minha família, às vezes você pensa assim, aqui não tem muito problema com chuva, né? A chuva não vai fazer nenhum estrago aqui nessa cidade, é tudo tão tranquilo, tudo plano. Nem os rios a gente vê aparecer quase, a gente vê um pedacinho do rio ali, tudo tranquilo. De repente, de uma hora para outra, 20 minutos de chuva. Falei, gente, e atinge um monte de gente, gente fica sem casa e sem lugar para morar. Faz parte da vida humana ser atingida por uma tempestade que cai. Ainda, esse aqui é bem interessante, eu gosto de pensar isso daqui. Existem desafios que são específicos para a gente que anda com Deus. Isso aqui que Pedro escreve só diz respeito àqueles que resolveram andar com Cristo. Só diz respeito para quem resolveu andar com Cristo. Olha para vocês que estão, olha para quem que ele escreve. No capítulo 1, versículo 1, ele diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. É para essa turma aqui que ele escreve. Então, existem algumas questões que são específicas, são inerentes ao povo que anda com Deus. Quando a gente fala, por exemplo, de pecado, pecado só diz respeito sobre o que é pecado e do impacto que o pecado causa na vida de uma pessoa com quem é temente a Deus. Com quem não é, pecado é uma palavra de crente. Pecado não, nada a ver, isso aí é coisa de gente fanática. Então só diz respeito a um grupo específico, especialmente com gente que ousou andar com Deus, ou andar segundo a vontade de Deus. E na semana passada, se eu fosse resumir a mensagem da semana passada em uma frase, não tão pequena, eu diria que a frase seria essa daqui. Que Deus oferece a todos nós provas mais que suficientes do poder que Ele tem para nos proteger e nos conduzir até o final. Independentemente do que a gente possa viver, do que a gente possa passar, quando Pedro, o último versículo que nós lemos, olha de novo, o último versículo que nós lemos, o 21, ele diz que por meio dele, ou seja, de Jesus Cristo, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, Ele deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ou seja, Deus tem nos dado prova mais do que suficiente do seu poder, do seu querer, para nos proteger e nos conduzir até o final. Está difícil? São tempos ruins? São tempos difíceis? São. Deus tem oferecido a nós provas mais que convincentes, que Ele tem poder para nos proteger, nos conduzir, nos sustentar até o final. Agora,
No que diz respeito ao texto aqui, de três possibilidades, a primeira delas é desafio. Olha o que o Paulo, cismei com Paulo, olha o que Pedro nos dá aqui nessa primeira parte da versículo 13. Eu coloco uma perguntinha básica em cada uma desses três elementos aqui. A primeira delas é como cultivar uma fé inabalável em tempos difíceis. E é como mesmo. Como? E Pedro nos dá a dica, quando no versículo 13, ele diz: cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente, onde? Na graça de Deus. Como é que nós podemos cultivar uma fé inabalável em tempos difíceis? Confiando totalmente, integralmente na graça de Deus. Ele diz os 2 versículos aqui, cingindo, a ideia de se amarrar, pega o cinto, junta isso a vocês, junte todo o vosso entendimento, toda a compreensão que vocês têm, todo o conhecimento, toda a inteligência, tudo que vocês já ouviram, tudo que vocês já leram, tudo que vocês aprenderam oralmente, como é comum na história de vocês, sendo judeus. Juntem tudo isso, sejam sóbrios, prestem atenção, estejam atentos, usem bons filtros, filtrem bem tudo isso que vocês ouviram e leram, e aguardem inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E para mim, este aqui é o desafio. Este aqui é o desafio. Confiar, esperar, aguardar na graça de Deus. E se a gente ficasse só nessa frase que eu acabei de dizer, eu acho que já tem menos problema. É só a gente confiar, esperar e aguardar na graça de Deus. Mas quando a gente parte do princípio do que seja a graça de Deus, isso fica muito pior, muito difícil. Porque a graça de Deus, ela é o favor imerecido. Então, como é que nós cultivamos uma fé inabalável em tempos difíceis, num favor do qual eu não mereço? E essa graça está aí há muito tempo. Olha só o que Pedro diz: espera nessa graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Essa graça, falando para estes irmãos aqui, ela está sendo levada, trazida para estes irmãos. Ou seja, para piorar a situação, eles nem conhecem direito essa graça. É algo que eles ainda não conhecem totalmente. Não desfrutaram disso totalmente, apesar de crerem em Jesus, viveram uma época de intensa revelação, ou de intensa opressão religiosa, onde não há isso de graça, há sim o cumprimento de leis e normas. Então eles não conhecem isso não faz parte da ideia, do vocabulário, da expressão de fé dessas pessoas. Confie inteiramente na graça de Deus, ela vos está sendo trazida. E eu fico imaginando eles lendo isso daqui, falando, do que é isso que ele está falando? Trazida na revelação de Jesus Cristo. E ele continua, como filhos da obediência, não vos amoldeis, não assumam uma forma que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. E Pedro então está dizendo o seguinte, olha, teve uma época, se essa graça está sendo trazida, teve uma época que vocês eram muito piores. Já melhorou muito. Então confiem com sobriedade, é assim que a gente precisa confiar nessa graça. Com sobriedade, com clareza, com estudo, com entendimento, com reflexão, com meditação, com oração. Mas confiem nessa graça que está sendo revelada. E talvez a pergunta, revelada desde quando? E ele vai responder lá embaixo, no texto que nós lemos. O desafio aqui é continuar obedecendo e não ceder às paixões que eles tinham antes. É continuar não cedendo às pressões, continuar não cedendo às implicações, perseguições, perigos de morte. Continuem firme. E a gente pode olhar para isso e falar assim, poxa, que bom que esse negócio não tem nada a ver com a gente.
Porque no Brasil nós temos total liberdade para a gente adorar a Deus, nós podemos falar que somos cristãos, e a gente não tem problema com isso, que ótimo, é só a gente continuar confiando na graça, porque a perseguição não existe. Aqui há mais do que isso, há mais do que isso. Aqui tem uma representação de tudo aquilo que nos atrapalha a sermos fiéis a Deus. Aqui há uma perseguição nesses tempos. Mas o que existe hoje nos nossos dias? A gente poderia dizer que existe uma perseguição velada, talvez, e nem sei se ela é velada mais, ao cristianismo. Existem certas frentes trabalhando em algumas coisas que aparecem diante de nós de vez em quando, e a gente percebe que isso é contra o cristianismo. É contra o que o cristianismo prega. É contra aquilo que a palavra de Deus exige, o que a palavra de Deus requer. Mas vez por outra nós vemos gente flertando com essas coisas. Tantas vezes flertando com essas coisas, por não lidar com a graça de Deus, mas por lidar com suas próprias tentativas de se manterem vivos, de sobreviver no meio de tudo isso. A segunda questão, se nós saímos do desafio, a segunda questão para mim é um contraste que ele diz. Ele fala, olha, pelo contrário, viu? Ao invés de vocês fazerem isso, pelo contrário. Eu quero ler de novo. Se nós lemos o 13 e o 14, versículo 15 agora, ele diz, ora, pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Também vós mesmos, olha o detalhe, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Em todo o vosso procedimento. E aí a pergunta que eu coloco é essa aqui que vocês já leram. Como confiar na graça de Deus quando nós somos governados pela meritocracia? Deixa eu trocar isso aqui em miúdos. Nós vivemos num mundo em que nós merecemos as coisas. Nós merecemos ser felizes. Nós merecemos ter tudo do bom e do melhor. Nós merecemos que os nossos filhos tenham tudo. Nós merecemos que tudo que se faça nesse país e fora dele seja por nossa causa. Então você merece, você tem. Faça por merecer. O resgate do soldado Ryan, a cena final. Faça por merecer. Faça valer a pena. Nós vivemos na ditadura da meritocracia. A nossa maior dificuldade com a graça é justamente essa. Sabe por quê? Nós temos poder de compra. Nós temos poder de persuasão, nós temos poder de alianças. Nós temos influência. Quando se tem persuasão, poder de compra e influência, não sobra espaço para a graça. A graça anda na contramão da meritocracia, e aqui está o contraste. Então, como confiar na graça, quando nós aprendemos desde pequenininho que a gente merece? A resposta é, observando o chamado de Deus. Agora, Giovanni deu um tiro no pé. Porque o chamado aqui é seu, cara. Você é pastor. E aí é bem bacana o que Pedro escreve. Porque Pedro não diz que ele chamou pastores. Olha o que ele diz. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo. Todos vós, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Ah, você, pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Eu sei. Santidade. Chamar de todo mundo é santidade. Função é outra coisa, chamado para função é outra história. Mas se existe uma coisa para a qual Deus chamou todo mundo é para ser santo. Deus nos chamou para sermos santos na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso namoro, no nosso noivado, nos nossos relacionamentos, em tudo.
Deus nos chamou para ser santo. Por isso que Pedro ainda fala, para você ser santo, onde e como? Em todo o vosso procedimento, na internet, fora dela, ao lidar com o nosso dinheiro, porque ser santo também é ser separado daquilo que é profano, daquilo que é imundo, daquilo que é pecaminoso. Ser santo porque eu sou santo, ou seja, a santidade é um chamado integral. Cobre a gente dos pés à cabeça. Não tem uma área do cidadão, do indivíduo que não é santo. Somos separados por Deus. Deus nos separou para a sua própria glória. Alguns para ministérios específicos, sim, mas Deus nos chamou para nos separar. Por quê? Porque Ele é separado de tudo isso. Então, como é que a gente confia na graça de Deus? Observando o chamado. Ou seja, se eu acredito de fato que Deus me chamou para ser santo, para eu ser separado, é porque de alguma forma Deus entende ou entendeu ou quis que a minha vida fizesse parte de algo grandioso que talvez eu não entenda, mas Ele entende, eu preciso confiar. Eu confio num favor que eu não mereço. E por que eu confio nesse favor que eu não mereço? Porque Ele me chamou para algo especial. A santidade é uma ordem, é um imperativo. Não tem negociação nisso daqui. E a santidade segue um modelo. Sede santo porque eu sou santo. Desde o Antigo Testamento, ele fala isso para Israel. Pedro repete isso para esse novo Israel. E assim, nós temos o nosso contraste. Porque Pedro está dizendo para o seguinte, para essa turma aqui: gente, eu sei que está difícil aí, são tempos difíceis, mas é preciso que de agora em diante, vocês vivam, assumam um padrão de vida que vai colocar vocês na contramão dessa sociedade inteira que vocês estão. Vocês vão bater de frente com esse negócio inteiro. E isso aqui que vai ser determinante em tudo. Então é preciso confiar na graça de Deus, sim. É preciso entender que vocês estão aí, neste lugar que vocês estão, não é por um acaso. E sabe qual é o grande estalo de tudo isso? É que a Bíblia trata a minha vida e a sua vida na mesma perspectiva dessa turma que estava naquela região. A Bíblia trata que eu e você estamos fora de casa. A nossa pátria é os céus. Nós estamos fora de casa. Nós somos os forasteiros. É nós que estamos aqui por um tempo muito passageiro. E nós é que estamos no meio de um mundo que força a gente, que faz a gente ceder toda hora, todo momento, às regras, aos princípios do cristianismo, aos princípios da vontade de Deus. O tempo inteiro a gente é perseguido com isso, e perseguido às vezes pelos nossos próprios desejos. E Deus nos chamou para que pudéssemos representar o seu reino aqui. Mas durante quanto tempo? Olha só, ele vai falar logo depois, durante quanto tempo? Deixa eu passar logo. Porque nós vamos para a lógica disso daqui. Qual é a lógica de tudo isso daqui? E a pergunta aqui é: como a lógica humana pode revelar o Logos de Deus? A palavra de Deus, o verbo encarnado, ou seja, o próprio Cristo. Como é que a nossa lógica, neste mundo de perseguições, nesse mundo de contraste, nesse mundo de desafios cristãos? E a resposta é: quando a gente conseguir alinhar as nossas palavras com as nossas ações. Hoje nós tivemos um debate aqui na escola dominical, com um monte de questões, um monte de coisas falando sobre discipulado, sobre qual o nosso papel. A grande questão é a nossa dificuldade de alinhar palavras com ações. Muito conhecimento para pouco procedimento. Versículo 17. Olha isso daqui. Ora, é como se Pedro dissesse: Ué, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um,
portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que ele está dizendo? Se vocês consideram de fato que Deus é Pai, como vocês consideram, obedeçam a Ele. Vocês não falam que Deus é Pai? Façam o que Ele manda. Façam o que Ele pede. É a lógica. Quando a gente fizer isso, a gente está revelando logo de Deus. Jesus tem uma conversa com os discípulos, eu vou relembrar a título de ilustração. Jesus, numa conversa com os discípulos, eles falam assim, os discípulos falam com ele assim: mestre, para onde o senhor vai? E ele fala: olha, para onde eu vou? Vocês não vão poder ir, mas eu tenho revelado para vocês. Ele fala: aliás, eu tenho falado tudo para vocês. Sabe por quê? Porque eu chamo vocês de amigos. E sabe quem é amigo? É aquele que faz a minha vontade e a vontade do meu Pai. Ou seja, a gente fala que é amigo de Deus, a gente cantava isso no passado, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. É verdade. E Jesus dizia: olha, meu amigo é quem faz a minha vontade e a vontade do meu Pai. Então, Pedro está dizendo: olha, se vocês consideram de fato que Deus é Pai de vocês, obedeçam. Obedeçam. Agora, olha aqui algo que ele diz. Quanto é que vai durar isso? Qual o prazo de duração? Se a gente fosse olhar o prazo de validade disso aqui. Durante o tempo da vossa peregrinação. Vamos pegar esse negócio para a gente, pensando que nós estamos fora de casa. Até quando que a gente tem que se portar com temor? Enquanto a gente estiver nesse lugar, nessa terra, nessa vida, enfrentando os problemas que a gente enfrenta, enfrentando as adversidades que nós enfrentamos, sendo igreja como nós somos chamados para ser. Temor tem a ver com comportamento. Portai-vos com temor. Comportamento a gente muda, comportamento a gente altera, comportamento a gente abre mão ou traz para a gente. Temor tem a ver com comportamento, temor tem a ver com extremo respeito. A grande verdade é que quando a gente desconsidera as ordens de Deus, o querer de Deus e a vontade de Deus, a gente não teme a Deus, porque a gente está tratando Ele com total desrespeito. A revista da escola dominical, gente, que vem agora, promete. Né, Samuel? Promete. O Vandim vai dar uma lição, que eu quero sentar lá atrás, que eu não quero nem pegar o microfone para responder pergunta. A revista fala sobre, o título da nossa lição é Deuses Demais. Deuses Demais. E o Vandinho vai falar lá sobre tecnologia. Bênção ou maldição, alguma coisa assim. Perceba que temor, olha só, talvez o grande insight aqui seja pensar em temor como comportamento. E se não fosse, Pedro não teria dito: olha, fiquem tranquilos que Deus vai produzir em vocês o temor. Existe um outro momento também da Bíblia, quando Paulo agora escreve aos Colossenses, no capítulo 1, Paulo fala pelo menos em duas ocasiões, no capítulo 1, Paulo fala com eles o seguinte, sobre frutificação, e Paulo fala assim: olha, eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo no meio de vocês, com o que eu tenho escutado sobre vocês, que o Evangelho tem crescido no meio de vocês e a partir de vocês. Então Paulo fala de crescimento do Evangelho e Paulo fala da frutificação. E Paulo fala, olha, que tem acontecido o crescimento e vocês têm produzido fruto, ou seja, a frutificação está acontecendo constantemente. E Paulo escreve de uma forma em que o crescimento é a ação de Deus e frutificação é a ação deles, da igreja. Ou seja, quem produz fruto é a igreja. Deus faz crescer, mas quem produz é a igreja. É a mesma coisa com o temor. Pedro nos diz que se vocês invocam como Pai aquele que sem exceção
julga. Aqui é a ação de Deus. Segundo as obras de cada um, se comportem com temor, é a ação de vocês. É assim que nós vamos conciliar palavras com ações. É entendendo de fato que Deus é nosso Pai, mas nos comportando como filhos que obedecem. A grande alegria de um pai é ter um filho que obedece. A grande alegria de um pai é ter um filho que obedece. Qual é a lógica? Se vocês chamam Deus de Pai, deem a Ele o respeito que só Ele merece. O que a gente faz com isso, gente? O que a gente faz com isso, então, daqui para frente? Primeiro, a gente precisa de recordar que em tempos difíceis, a Bíblia não nos deixa desamparados. É isso que a gente leu aqui. Tem um desafio. São vários desafios. Mas para mim o maior de todos os desafios é confiar totalmente na graça de Deus. Para mim o maior desafio do homem de todos os tempos é ter fé em Deus. Não existe desafio maior. Eu vou repetir isso a minha vida inteira. Cada vez que eu puder ter a oportunidade de subir num púlpito e abrir a Bíblia e dizer, falei, gente, o maior desafio nosso de todos os tempos é ter fé em Deus. É entregar para Ele e falar assim, vamos lá Deus, é contigo. Mostra só o caminho, eu vou seguir. Falei aqui recentemente sobre isso. Fala, Deus, qual é a profissão que o Senhor quer? Estou dentro. Ah, Deus, não é esse trabalho aqui, não? Não, não é. Então, conta uma história de dois amigos conversando. Um deles era empresário, e os dois cristãos. Um empresário e o outro trabalhava numa lanchonete. E os dois discutindo sobre fidelidade, sobre ir à igreja, sobre ser cristão verdadeiro ou não. Então o que trabalhava na lanchonete disse o seguinte. Falou assim, rapaz, é difícil, eu tenho que ir na igreja todos os domingos porque a nossa lanchonete lá abre aos domingos, eu não tenho como. Eu não consigo ir. Então, o amigo, que era um empresário, falou com ele assim, rapaz, você precisa de orar a Deus. E pedir que Deus te dê um outro emprego, porque com esse emprego você não pode servir a Deus com integridade, você não consegue ir na igreja. E ele falou, poxa, é verdade. Tenho que pensar sobre isso. Acho que talvez eu tenha que pedir demissão. Eu disse, é isso mesmo, você tem que pedir demissão. E aí, ele falou, o empresário disse, eu também tenho minhas dificuldades. Eu lido lá com os meus negócios, mas aqui na cidade onde a gente trabalha é tudo muito complicado. A legalização de tudo aquilo que a gente tem aqui, os impostos são altíssimos. E aqui só sobrevive quem sonega impostos, quem não é regularizado, quem não presta contas de nada, só assim. E para eu não fechar a minha empresa, eu preciso de andar assim na clandestinidade. E aí, o outro disse, por que você não faz como eu fiz então, como você me orientou? Se você não pode ser fiel a Deus desse jeito com essa empresa, feche a sua empresa e peça a Deus para que te dê uma outra empresa, onde você possa ser fiel a Ele. E o resultado é que os dois foram embora para casa e continuaram nas suas atividades. Nós temos um desafio, todos os dias, que é confiar na graça de Deus. Confiar que Deus sustenta de fato. Confiar que Deus tem todo o controle mesmo, como aquela fotozinha. Em tempos de dificuldade nós precisamos disso.
Mas há um contraste, e esse contraste só pode ser superado, irmãos e irmãs, se nós entendermos que Deus nos chamou. Paulo disse que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Há um contraste. Deus te chamou para ser santo, me chamou para ser santo. E em tempos difíceis da vida cristã, nós precisamos entender esse contraste. Que nós precisamos andar na contramão. Que nós não podemos baixar o preço com ninguém que ande na contramão do Evangelho, mas é ninguém. A lógica é quando as nossas palavras estão conectadas com as nossas ações. Isso pode ser chamado de testemunho, isso pode ser chamado de vida cristã saudável, isso pode ser chamado de padrão cristão de vida. Mas, do que isso? Paulo, quando ele fala sobre a vida cristã, ele vai na mesma direção do que Pedro faz aqui. Ele também diz nas suas epístolas, olha, é por causa do que Jesus fez. É por causa do que Jesus fez. Mas aqui eu quero ler o versículo final, ou os versículos finais que eu não abordei aqui na nossa meditação. Olha os versículos que eu não abordei, do 18 em diante. Ele diz, vocês foram comprados. E dá para fazer isso tudo aqui porque vocês foram comprados. Não foi por qualquer preço, viu? Não foi por prata, por ouro ou coisas que se corrompem. Vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais tiveram, deixaram para vocês. Versículo 19, mas pelo precioso sangue de Cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, ou seja, desde quando Jesus está sendo revelado, desde antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos, por amor de vocês, e que por meio dele tendes fé em Deus. Ou seja, é por causa de tudo aquilo que Deus fez em Jesus e através de Jesus, é que a fé e a esperança de vocês pode, nesses tempos difíceis, ser colocada em Deus. Espera lá, vamos repetir isso aqui. Isso aqui é o ponto alto disso. Foi por causa de tudo aquilo que Deus fez em Jesus, por causa disso, e unicamente por causa disso, é que a nossa esperança pode ser colocada em Deus. É por causa do que Jesus fez por nós, que nós podemos confiar que Deus tem poder e amor, e disposição e vontade de nos sustentar até o final, enquanto nós estivermos nessa caminhada aqui. Essa história de hoje, que nos ajuda em tempos difíceis, é a história da nossa própria salvação. Foi porque Deus nos salvou. Era para a gente já ter morrido, gente. Era para essa história ter parado lá no Éden mesmo. Mas é por causa disso, do que Jesus fez, por ordem do seu Pai. Essa história inteira de salvação. Vamos pensar em tudo aquilo que Ele fez. Essa história inteira nos dá forças para continuarmos em tempos difíceis. Pastor, o senhor poderia, em rápidas palavras, resumir essa história inteira? Eu até queria, mas não precisa. Pedro fez. É por isso que Pedro começa o versículo dizendo, pelo contrário. Vamos ler? Pedro diz, do versículo 3 em diante, ele conta essa história toda de salvação. Então olha só como ele conta. Que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia. Olha onde começa essa história. Segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ele continua, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros. E a gente não merece, mas já tem uma herança guardada para nós. Para vós quem? Para vós que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para quê? Para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. E aí no versículo 6 ele diz, é nisso que vocês têm que se alegrar.
É nisso daí que repousa a alegria de vocês, e mais nada. Se vocês colocarem a alegria de vocês, depositar a alegria de vocês nessa verdade, nisso que Jesus fez, nisso que Deus está fazendo através do seu Filho, você não precisa de motivo nenhum mais. Então, nisto exultais. E ele diz, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ou seja, vocês se alegrem nisto, nessa salvação que Deus fez, na herança que está guardada nos céus. Uma herança que ninguém tira, mas pode ser que no meio de tudo isso, enquanto isso aconteça, vocês passem por diversas provações. Mas mesmo assim, mesmo se isso acontecer, se alegrem nessas coisas. E ainda, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, vocês nunca viram, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, resultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros dispensados. E aí a gente poderia pular lá para o versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esta é mais uma história para tempos difíceis. É uma história do todo da revelação de Deus. O tempo pode ser ruim em muitos casos, sim, pode ser. Mas Deus fez coisas no meio do caminho, ou durante o caminho até aqui, que nos permite prosseguir. Nos permite termos fé em Deus, enquanto essa caminhada durar. E ela vai durar. Eu quero convidar você a orar nesse instante. E dizer, Senhor, está difícil. Está difícil. Mas eu fui lembrado hoje de que o Senhor fez coisas e está fazendo coisas, apesar de eu não ter o conhecimento delas. O Senhor está fazendo coisas que me fazem crer que o Senhor vai me sustentar até o final. Quero convidar você a fechar os seus olhos e falar isso com Deus. Meu Deus, eu quero crer. Quero crer que o Senhor está me sustentando. E que eu sou um peregrino. E que enquanto eu estiver fora de casa, fora da minha terra, sei que o Senhor vai cuidar de mim. Vai cuidar da minha família. Vai cuidar dos meus sonhos. Vai cuidar da minha história. Porque o Senhor me chamou para andar contigo. Vamos orar. Feche seus olhos, eu quero encerrar. Se por algum motivo você também acredita que esses sejam tempos difíceis, levanta aí uma de suas mãos, eu quero orar por você. Amém. Vamos orar. Deus, está no nosso dia a dia os rumores e os indícios de que os tempos são muito difíceis. Talvez no inconsciente coletivo, talvez no discurso das pessoas, mas certamente nos corações de muitos daqueles que sofrem, que passam por dificuldades e que tantas vezes estejam sentindo-se de mãos atadas diante das circunstâncias da vida. Deus, faze-nos crer que o Senhor nos chamou. E quando o Senhor diz na tua palavra que nos chamou para sermos santos, porque
Tu és santo. O Senhor desejou compartilhar de algo que é exclusivamente teu conosco. O Senhor se dispôs a compartilhar da tua santidade conosco. Jamais seremos perfeitos. Jamais seremos tão puros quanto tu és, tão santo quanto o Senhor é. Mas este reflexo da tua santidade em nós, fazendo de nós povo santo, raça eleita, povo de propriedade exclusivo teu. Este povo santo se erguendo nos 4 cantos deste país, por tua graça, por tua ação exclusiva, este povo pode mudar a história dessa nação. Tendo o Deus Santo como Deus que nos dirige e nos sustenta com o teu próprio exemplo, com a tua própria santidade. Deus, nós buscamos intervenção em algumas situações dos nossos irmãos e irmãs aqui, para situações que só o Senhor pode reverter. Em muitos casos, situações que já lutaram, já tentaram, mas o Senhor pode reverter, fazer novo, abrir novas portas, dar nova direção, reconstruir o que precisa ser construído, refazer o que foi quebrado. O Senhor pode tudo. O Senhor é o Deus de todo poder, o Deus conosco, o Emanuel, o Deus que disse e garante estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, enquanto durar essa nossa caminhada aqui, neste lugar, nessa terra. O Deus presente, o Deus em nós. Que isso seja a razão da nossa alegria. Obrigado, Deus. Obrigado por sermos lembrados por tua palavra, que o Senhor é conosco e que apesar dos desafios, a nossa lógica não é a tua lógica. O Senhor vê além dos nossos olhos, além do tempo, e tudo está no teu controle e no seu devido tempo. O Senhor agirá com a tua mão, como o Senhor tem agido todos os dias, em todas essas épocas. Leva a gente em paz para casa. Nós erguemos as nossas mãos aqui, dizendo que nós cremos, são tempos difíceis, estamos experimentando isso. Mas erguemos as nossas mãos também, quando nós cantamos no início, aqui nos rendendo a Ti, dizendo: Senhor, apesar dos tempos difíceis, nós cremos que a solução para tudo está no Teu nome e no Senhor. Por isso, queremos ir embora para os nossos lares, na certeza de que alguns problemas estarão lá, quando lá chegarmos. Que algumas adversidades estarão diante de nós amanhã, quando retornarmos aos trabalhos, os encontros com pessoas. Mas certamente, o Senhor reina absoluto sobre tudo isso. E por isso nós te glorificamos. É a nossa oração. Obrigado por tudo. Continue conosco. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora, queridos irmãos e irmãs, idem em paz. Que a graça maravilhosa do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor grandioso, infinito de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo seja sobre nós, teu povo, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Vai com Deus. E tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.